Você está no canal Pop Curio e você vai conferir agora os famosos que morreram em 2022. 1. Batoré. O humorista morreu aos 61 anos em 10 de janeiro de 2022 por causa de um câncer. Ficou muito conhecido por sua atuação em A Praça é Nossa, do SBT. 2. Françoise Forton. A atriz faleceu no dia 16 de janeiro de 2022, aos 64 anos de idade. Ela estava internada quando tratava de um câncer. 3. Elza Soares. Morreu em 20 de janeiro de 2022. A assessoria de Elza Soares informou que a cantora havia falecido de causas naturais em sua casa aos 91 anos de idade. 4. Teresa Amaio. Foi uma atriz brasileira. Morreu aos 88 anos no Rio de Janeiro, vítima de um câncer renal. 5. Olavo de Carvalho. Foi um ensaísta, polemista, influenciador digital e ideólogo brasileiro, que também atuou como jornalista e astrólogo. A família de Olavo de Carvalho divulgou uma nota em redes sociais sobre sua morte, ocorrida em 24 de janeiro de 2022, aos 74 anos de idade, 8 dias após ser diagnosticado com Covid-19. Embora a causa da morte não tenha sido divulgada junto da nota, sua filha Heloísa afirmou que ela se deveu à Covid-19. Por outro lado, Ahmed Youssef El-Tassa, médico dele, disse que o motivo do falecimento teria sido uma insuficiência respiratória aguda, associada à pneumonia bacteriana. Olavo de Carvalho negava a existência da pandemia, chegando a afirmar em 2020 que o coronavírus era a mais vasta manipulação de opinião pública que já aconteceu na história humana. O escritor também era crítico da vacinação, da proteção pessoal com a utilização de máscara e do lockdown. 6. Ludmilla Ferber. Ludmilla morreu em São Paulo em 26 de janeiro de 2022, aos 56 anos de idade, em decorrência de um câncer de pulmão diagnosticado em 2018. Ela era cantora gospel. 7. Isaac Bardavid. Foi um ator, dublador e poeta brasileiro. Bardavid morreu em 1º de fevereiro de 2022, aos 90 anos de idade, devido a complicações de um enfisema pulmonar. Sua principal dublagem era do personagem Wolverine. 8. Arnaldo Jabor. Foi um cineasta, roteirista, diretor de cinema e TV, produtor cinematográfico, dramaturgo, crítico, jornalista e escritor brasileiro. Jabor veio a falecer no dia 15 de fevereiro de 2022, aos 81 anos de idade, quando tratava de uma complicação de um acidente vascular cerebral sofrido 2 meses antes. 9. Paulinha Abelha. Foi uma cantora brasileira de forró eletrônico que integrou os vocais da banda Calcinha Preta. Era considerada uma das maiores vozes femininas do forró eletrônico. Em 23 de fevereiro de 2022, aos 43 anos de idade, foi constatada a morte cerebral da artista. O laudo revelou que as causas da morte foram meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite. 10. José Carlos Sanches de Souza. Foi um ator brasileiro. Sua morte foi divulgada em 25 de fevereiro de 2022, aos 67 anos, quando o encontraram morto em seu apartamento em Copacabana há cerca de 4 dias. 11. Genane Vasconcelos Machado. Foi uma atriz brasileira. Morreu aos 70 anos de idade de causa não revelada. 12. Taylor Hawkins. Foi um músico norte-americano, mais conhecido como o baterista da banda de rock Foo Fighters. Em 25 de março de 2022, os perfis oficiais dos Foo Fighters nas redes sociais anunciaram a morte de Hawkins aos 50 anos.
A causa da morte não foi divulgada. 13. Susana Faini. Miriam Susana Faini foi uma atriz e ex-bailarina brasileira. Morreu em 25 de abril de 2022, em decorrência de complicações da doença de Parkinson. Quando morreu, ela tinha apenas 89 anos de idade. 14. Milton Gonçalves foi um ator, diretor, cantor, dublador e produtor brasileiro. Milton faleceu em casa no dia 30 de maio de 2022 por consequências de problemas de saúde decorrentes de um AVC sofrido em 2020. Quando morreu, ele tinha 88 anos de idade. 15. Delio Venturotti foi um supercentenário italiano radicado no Brasil. Ele morreu aos 112 anos e 219 dias, no dia 1º de junho. 16. Neila Tavares foi uma atriz brasileira de teatro, cinema e televisão, e também escritora, jornalista e apresentadora de televisão. Ela faleceu aos 73 anos de idade. 17. Rubem Lima Caribé da Rocha, mais conhecido por Rubens Caribé, foi um ator e bailarino brasileiro. Ele faleceu no dia 5 de junho de 2022 em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. 18. Maria Lúcia Dal foi uma atriz, roteirista, escritora e colunista brasileira. Faleceu em 16 de junho de 2022 devido a complicações nos rins e mal de Alzheimer. 19. Ilka Hack Soares foi uma atriz e modelo brasileira. Faleceu em 18 de junho de 2022 aos 89 anos de idade. 20. Marilu Bueno foi uma atriz e produtora brasileira. Faleceu em 22 de junho de 2022 após complicações no pós-operatório de uma cirurgia no abdômen. Quando morreu, a atriz estava com 82 anos de idade. 21. Maria Eugênia Franco de Sá da Rosa Borges, mais conhecida como Geninha da Rosa Borges, foi uma atriz brasileira. A atriz e diretora faleceu de causas naturais em casa na zona norte do Recife, 2 dias após o aniversário centenário de 100 anos. 22. Nádia de Almeida Carvalho foi uma atriz e dubladora brasileira. Nádia ficou famosa como atriz devido sobretudo ao papel de Santinha Pureza na Escolinha do Professor Raimundo. Nádia faleceu em 11 de julho de 2022, dias após sofrer um acidente vascular cerebral fulminante. Morreu com 67 anos de idade. 23. Jô Soares. José Eugênio Jô Soares foi um humorista, apresentador de televisão, escritor, dramaturgo, diretor teatral, ator, músico e artista plástico brasileiro. Jô Soares faleceu em 5 de agosto de 2022, aos 84 anos, no Hospital Sírio-Libanês na cidade de São Paulo, onde estava internado desde o dia 28 de julho para tratar uma pneumonia. 24. Sirmar Antunes foi um ator brasileiro. Morreu em 6 de agosto de 2022, aos 66 anos de idade. 25. Leandro Pereira do Nascimento Lô foi um lutador brasileiro de jiu-jitsu, 8 vezes campeão mundial. Ficou conhecido como um dos melhores grappers da história. No dia 7 de agosto de 2022, Leandro Lô teve sua vida tirada em um show num clube no bairro de Indianópolis, na zona sul de São Paulo. Ele levou um disparo no crânio após uma discussão durante o show. 26. Marco Fábio Mattoli foi um cantor, compositor e violonista brasileiro. Mattoli era o vocalista e violonista do grupo de samba rock Clube do Balanço. Mattoli morreu no dia 7 de agosto de 2022. Ele não resistiu a um segundo infarto, 2 semanas após o primeiro,
que o obrigou a sofrer uma cirurgia para a colocação de 4 pontes de safena. 27. Cláudia Maria Patitucci Jimenez. Foi uma atriz, humorista, dubladora e roteirista brasileira. A atriz faleceu aos 63 anos, em 20 de agosto de 2022. Ela estava internada no Hospital Samaritano, localizado no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. A causa da morte foi insuficiência cardíaca, devido ao tratamento de um câncer no mediastino. 28. Marilene Galvão. Era cantora e fazia dupla com sua irmã Meire Galvão. O nome da dupla era As Galvão, anteriormente denominada de Irmãs Galvão. Ela faleceu em 24 de agosto, aos 80 anos de idade. 29. Mikhail Sergeyevich Gorbachev foi um estadista e político russo. Ficou lembrado por gamers por fazer uma aparição no final de Zangief no jogo de luta Street Fighter 2. Gorbachev morreu em Moscou em 30 de agosto aos 91 anos de idade. 30. Isabel II. Foi rainha do Reino Unido e dos Reinos da Comunidade de Nações de 1952 até sua morte, em 2022. Morreu em 8 de setembro. A causa da sua morte foi registrada no atestado de óbito como velhice. 31. Mário César Camargo foi um ator brasileiro. Faleceu em 10 de outubro aos 75 anos de mal súbito. 32. Cláudio Roberto Andrade de Azeredo. Foi um compositor e músico brasileiro, um dos maiores amigos e principais parceiros de composição de Raul Seixas. Em 25 de outubro de 2022, Cláudio passou por uma cirurgia para implantar uma válvula no coração. Teve complicações 4 dias depois. Chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu e morreu em 29 de outubro, aos 70 anos de idade. 33. Paulo Hermani Jobim. Foi um cantor, guitarrista, flautista, arranjador e arquiteto brasileiro. Era filho de Antônio Carlos Jobim. Morreu no dia 4 de novembro de 2022, aos 72 anos de idade, após 10 anos lutando contra um câncer de bexiga. 34. Gal Costa. Foi uma cantora brasileira. Gal Costa morreu em 9 de novembro de 2022, aos 77 anos. A assessoria da artista não esclareceu o motivo concreto do óbito. 35. Roberto Guilherme. Foi um ator, dublador e humorista brasileiro. Faleceu em 10 de novembro de 2022, vítima de um câncer descoberto em 2018. 36. Guilherme de Pádua. Era ex-ator e atualmente era pastor. Tirou a vida da atriz Daniela Pérez em 1992. Tinha 53 anos e morreu vítima de infarto.